Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer aqui um assunto muito bom que provavelmente vai fazer sentido para muita gente e que basicamente eu quero falar sobre como vender para o mercado de franquias. Eu acho que é um assunto que muitas pessoas que querem entrar nesse nicho querem saber qual que é o melhor dos mundos a se fazer. Não tô aqui para cagar a regra, tô aqui para contar para vocês como é que a gente faz e fez para chegar onde a gente está. Então, se você está curtindo meus conteúdos, cara, já se inscreve aqui, já curte, já compartilha com quem você quiser e faz um comentário. Eu tô super no começo aqui do canal, então vai ser bacana se você me ajudar e trazer feedback do que vocês estão achando. Beleza? Sem mais delongas, eu sou o Yuri, um dos fundadores aqui da Zin, sou CEO aqui da empresa. Tô criando esse canal aqui para fazer aí um diário de um CEO em construção. Então, hoje eu quero contar um pouquinho melhor para vocês sobre como construir, né, como vender melhor para o setor de franquias. Antes de qualquer coisa, é importante a gente entender um breve contexto do porquê que o mercado de franquias é promissor, tá? Vamos entender o seguinte: hoje a gente tem dois tipos de negócios, vamos dizer assim, no setor tradicional, na vida real, em que vai trazer a oportunidade de crescimento de qualquer companhia. Você tem a possibilidade de crescimento dela via filial, ou seja, você, como própria empresa, vai lá e utiliza recurso e capital financeiro próprio para abrir novas filiais, tá? Enfim, aqui eu não quero entrar tanto nesse cenário diferencial do que vale mais a pena ou não. Eu acho que a gente pode abrir um vídeo só para falar disso. Mas você tem uma outra possibilidade, que é o mercado de franquias, tá? O mercado ou o modelo de franquias, ele é promissor exatamente porque você cria um crescimento da sua empresa com capital de terceiros. Tá? Então você utiliza a possibilidade de um investidor pegar o know-how da sua empresa e ele abrir a sua própria empresa. Tá? Por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente vai para o mercado de filiais, o tomador principal de decisão de 100% das decisões vai ser uma única companhia, que é a matriz. E essa matriz, quando você vai tentar vender para ela, nós como fornecedores, você tem uma dificuldade muito grande, que é a burocracia de vender. Não sei se tu concorda comigo, mas se você tem uma matriz que está crescendo via filiais, você passa por uma burocracia de tomadores de decisão muito maior do que se for com uma loja própria. Imagine, por exemplo, uma loja que eu digo, sei lá, um comerciante que está abrindo a sua própria unidade. Então, inevitavelmente, você vai ter que passar por uma burocracia muito maior. Tá? Porém, é um mercado maior, guarda isso numa caixinha, tá? O mercado de filiais acaba ainda sendo, pelo menos no Brasil, um mercado maior do que o mercado de franquias, tá bom? Voltando aqui, dado isso, a gente tem um mercado, um modelo que é o modelo de franquias, é o franchising, onde basicamente você está utilizando o recurso desse terceiro para crescer e ao mesmo tempo você, como matriz, vamos falar assim, você também terceiriza algumas tomadas de decisão, e aqui que muitas empresas sofrem, porque é um canal de vendas diferente. Então, se eu sou um fornecedor, se eu quero me tornar um fornecedor de café, por exemplo, e eu quero, ao invés de abrir várias lojas, que não é o meu foco de operar várias lojas, mas sim fornecer para vários pontos de venda, eu como matriz, né, eu vou lá e vendo para vários terceiros que vão abrir suas respectivas lojas com as regras de negócio que eu passar, e eu vou acabar fornecendo para elas. Então, você acaba criando pontos de vendas para você mesmo. Então, no fim do dia, franquia nada mais é do que uma estratégia de canais. Então, uma estratégia de crescimento, um canal de vendas para alguma coisa que você esteja crescendo, beleza? Dito isso, eu tenho dois cenários para nós como fornecedores. Eu tenho o cenário de filial e o cenário de franquia. Sabendo que eu quero crescer, quero fazer a expansão, e aqui é muito importante entender o seguinte: qual que é o teu tipo de produto? Qual é o ticket médio do teu produto? O que importa mais para o teu produto? É o número de novas unidades, ou necessariamente já é quem já é grande? Então isso vai variar muito do teu negócio. Eu vou falar aqui para mim o que valeu mais a pena, e você faz um filtro para você verificar se faz sentido para mim, tá? Eu vou contar um pouquinho a nossa trajetória. Além disso, vamos falar um pouquinho de número, tá? Que é o que eu quero trazer aqui. Hoje, o panorama do mercado de franquias, tá? A gente tem mais ou menos, eu vou falar um número tudo aproximado, tá? Para ficar mais fácil de fazer a conta. Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 4.000 marcas de franquias
em operação, tá? Alguns vão dizer que é 3.000, 3.500, mas vamos arredondar para 4.000, tá? Dessas 4.000, nem todas elas são unidades físicas, então isso é importante para você que está pensando em entrar nesse negócio. A gente estima que mais ou menos 80% desses negócios elas são lojas físicas, elas vão abrir uma unidade física, tá? Dito isso, o número de operações no Brasil gira em torno de 200.000 unidades em operação. Isso aqui já são unidades em que às vezes você tem uma taxa de mortalidade entre elas, tá? Vou fazer um vídeo só falando de taxa de mortalidade, porque muitas unidades já morrem antes dos 2 primeiros anos, o que é uma loucura. Beleza. Agora a gente vai para um segundo ponto. Dito que a gente tem mais ou menos 200.000 unidades em operação, então a gente tem aqui um mercado que cresce aproximadamente 15% ao ano em novas operações por ano, tá? Eu estou ignorando aqui mortalidade, então vamos fazer uma conta de padeiro. Se 10% é 20.000, vamos dizer que 25% é 10.000, então 15% vai ser mais ou menos 25.000 novas operações por ano, beleza? Ah, Yuri, mas eu tô olhando os dados aqui, não é exatamente isso. Beleza, a ideia aqui é para você entender a ordem de grandeza. Se for 20.000 lojas, 15.000 lojas ou 30.000 lojas, não tem problema, a ordem de grandeza vai ser a mesma. É mais para você entender o que a gente pensou quando a gente começou a adentrar nesse mercado para ver se fazia sentido para a gente ou não. Então, você tem aqui uma diferença, olha que importante a gente entender. Quando a gente começou a decidir a vender para franquia, a gente olhou o seguinte, cara, a burocracia para eu fechar uma venda, ela é muito menor no ticket médio que eu trabalho, que é ticket médio grande, né? A gente vende basicamente obras na casa de R$80.000. Então, uma unidade para mim é muito importante. Tá? Eu não vendo às vezes só um pequeno produto por R$100 ali pro franqueado. Não, eu vendo uma loja, eu vendo uma unidade reformada, tá? O que vai demorar mais para eu fechar uma venda? Eu fechar toda vez uma matriz, eu fechar toda vez sempre uma negociação nova com uma matriz que o ticket médio é parecido, e aí, né, recapitulando aqui, e aí aqui eu vou ter que sempre falar com vários tomadores de decisão das franquias, das unidades filiais, ou me demora menos fechar uma venda cujo tomador de decisão às vezes é uma pessoa ou no máximo 3 sócios ali que estão abrindo aquela unidade e que já são os tomadores de decisão. Diferente do mercado diferente do mercado de filial, em que você vai ter que ter camadas de aprovação e isso demora muito, beleza? Então você tem uma diferença de tomar decisão aqui. Para eu chegar no franqueado, me custa muito dinheiro se eu investir em marketing, porque eu tenho que achar esse cara no momento que você está abrindo uma loja, num timing certo, no momento certo, e eu tenho que fazer um marketing muito agressivo para chegar até ali. Então a estratégia que a Zins tomou é muito mais barato eu fazer uma parceria com a franqueadora e a franqueadora nos indica para seus franqueados. Então eu tenho 2 tipos de venda aqui. Eu tenho a venda para a franqueadora e tenho a venda para o franqueado e às vezes até master franqueado. Eu não quero entrar muito nesse conceito agora. Então a gente tem que ter no mínimo aqui 2 funis de venda e é importante entender, no caso das Zins, a franqueadora não nos paga nada. Tá? Foi o modelo que a gente entendeu que faz mais sentido para a gente. Vai pensando isso, o que faz mais sentido para você. Meu vídeo aqui não é ficar te ensinando muita coisa sobre como você deveria fazer. Eu estou te contando como eu faço. E aí você filtra para você. Tá? Dito isso, então eu tenho que ter 2 funis de venda. Um para as franqueadoras e um para os franqueados. Porque à medida que a franqueadora fechar uma parceria com a Zins, eu vou fazer com que ela indique o seu franqueado para a gente, tá? Isso é muito importante para a gente entender que eu tenho que ter duas dores, né? Ou seja, eu tenho que saber qual que é a dor que a franqueadora sente que eu vou poder ajudar ela, qual que é a dor que o franqueado sente que eu vou poder ajudar ele. E às vezes algumas dores são as mesmas, às vezes as dores são diferentes. Então isso é muito relevante. No meu caso, quando a gente fala de dor de obra, ela já é muito pujante. É muito importante entender o seguinte, para nós, as franqueadoras, elas não pagam as obras, então o dinheiro não sai delas. Então a dor, necessariamente, não é
a perca de dinheiro de obra, porque não sai do bolso dela, sai do bolso do franqueado. Então é uma dor secundária, porque ela ainda existe. Se o franqueado fica chateado, a franqueadora vai acabar ficando chateada também, mas a dor dela é diferente da dor do franqueado. Então as franqueadoras, o que elas querem? Elas querem reduzir o atraso de inauguração, porque no fim do dia, quanto mais atraso demora aquela loja, mais demora a entrar o faturamento e o royalty para a franqueadora. Então existe uma dor latente aqui. A outra é que as franqueadoras, por não estarem na unidade, na cidade em que a loja está abrindo, isso acaba tornando muito burocrático para você saber exatamente o que está acontecendo naquela loja. Então, você tem uma gestão uma gestão remota muito mais difícil de fazer, porque, querendo ou não, a franqueadora, sei lá, pode estar em São Paulo e a loja que ele está abrindo em Belo Horizonte, ele não vai ficar indo o tempo todo lá, então ele depende da comunicação do franqueado. Logo, existe uma dor aqui de comunicação também, que ele não sabe o status da obra o tempo todo, beleza? Vamos focar nessas duas dores. E para o franqueado, além dessas dores serem parecidas também, mas o franqueado tem uma dor gigantesca de golpe, de prestadores que você contrata, você dá o dinheiro para o cara e o mercado já é conhecido por pegar dinheiro do cliente e sumir com aquela grana. Isso é uma loucura brasileira. Até porque hoje a gente sabe que, enfim, nada na justiça vai ser resolvido, então no fim do dia vale muito a pena você tomar um risco de perder a tua reputação em prol, sei lá, de qualquer coisa, tá? Então aqui a nossa dor é, o cliente sabe que o mercado ele é bagunçado, o mercado ele é caloteiro, o mercado ele é inadimplente também, né? Então, dado isso, ele tem essa grande dor, além também do atraso de obra, tá? Então, ele não pode atrasar a obra dele. E tem uma terceira dor que ele, às vezes, não conhece gente de obra. Então, a falta de conhecimento dele gera uma dúvida e um medo de quem contratar. Então, olha assim, eu entendi muito bem qual é o meu mercado. Então, se for pensar para você, entenda também, tá? E aí, você tem que pensar como gerar uma padronização. Isso é muito importante para as franquias. Uma padronização para que você possa escalar essa operação. Ou seja, para mim, cada nova obra ela não pode me demandar uma dor gigantesca de atendimento. Então eu tenho que pensar em uma forma escalonada em que cada nova unidade eu possa gerar uma volumetria e que isso não me custe mais dinheiro. Se eu fosse uma construtora, isso inevitavelmente vai acontecer. Por quê? A cada nova venda, eu vou ter que contratar novas pessoas e aumentar minha operação a cada obra para atender aquele cliente. Por isso que a Zins é tão foda, porque a cada nova obra eu não tenho que contratar ninguém a mais. Eu tenho um número de atendimentos que meu time de atendimento consegue suportar, só que o custo por escala ele é muito menor, enquanto por uma consultora é muito maior. E por isso que os negócios são diferentes. E por isso que eu gosto muito do nosso produto, tá? Então, como abordar uma franqueadora, tá? Então, a gente vai entrar aqui num tema que é, eu tenho que entender qual estratégia eu vou usar. Na Zins, o que a gente faz? A gente usa duas principais estratégias, tá? A primeira, outbound. Eu não gasto dinheiro com tráfego pago nem nada, porque eu foco na captação desses parceiros. Então, entendendo que eu vou focar na franqueadora para chegar no franqueado, eu faço um outbound para chegar nessas franqueadoras, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês um funil de vendas aqui para vocês verificarem, mas eu faço um outro vídeo para explicar melhor como criar esse funil de vendas, tá? Então, eu vou fazer um outbound ali e prospecto, fecho uma parceria. Hoje eu tenho hunters que fazem parceria com esses caras, fomentam essa parceria, porque a parceria em si não gera nenhuma receita para Zins. Então eu faço com que esse hunter fomente essa parceria para que ele indique, essa marca indique para um franqueado, um lojista para Zins. Aí ele vai entrar no segundo funil de vendas. Bacana? Então aqui é a primeira estratégia. A segunda estratégia, que a gente entendeu isso no ano passado, é que a gente trabalha muito com relacionamento. É muito do boca a boca, querendo ou não. Mas como enaltecer o boca a boca? Então a gente começou a fazer muito relacionamento. No mercado de franquias você tem eventos fáceis de achar, através inclusive de associações, como a própria ABF, em que você tem eventos regionais e eventos nacionais. Então, caramba, eu tô trazendo muito conteúdo foda hoje aqui. Aqui você tem uma oportunidade gigantesca de saber onde esses caras vão estar e gerar um relacionamento puro e simples com esses caras. E eu fiz um vídeo aqui para falar sobre network, então eu não quero gastar tanta energia nesse vídeo falando disso. Então assiste esse vídeo, tá ali no meu canal, é como fazer
network gera resultado, tá? Gera faturamento. E é basicamente isso. A gente vai nesses eventos e desde no final do ano passado, não só a gente está participando dos eventos, como estamos patrocinando os eventos. Porque, querendo ou não, você não vai conseguir estar o tempo todo em todos os eventos. E a forma de você, às vezes, estar presente nesses eventos é através de patrocínios. E o que o patrocínio, ele no final do dia, ele faz? Ele vai só, basicamente, dar mais gasolina àquilo que você já está construindo. Então, na minha opinião, não adianta necessariamente ficar patrocinando um monte de coisa se você não estiver presente. Então, sim, na minha opinião, você precisa, primeiro, se você não é uma empresa grande, já tem nome, você criar o seu nome lá dentro, pessoa física. Então, quem que é o Yuri, quem que é o Alisson, né? Quem são os meus... Quem que é as pessoas que vão lá para eles conhecerem o nome da pessoa. E aí, em sequência, você leva a tua marca e aí começa a patrocinar. Aí a soma das duas coisas vai ficar muito foda. Porque daí você vai conhecer as pessoas importantes na mesa de bar, na mesa de jantar, na mesa... Então as pessoas começam a te conhecer e quando elas vão para um outro evento, algum outro lugar e vê a tua marca, ela associa aquela marca a um nome e aí você começa a ter relevância no mercado. E aí aqui eu vou parar sobre falar de evento porque eu quero falar um vídeo só sobre patrocínios, tá? E falar um pouquinho sobre gastos e tal, beleza? Então assim, faz um estudo prévio, faz um funil de vendas, faz uma captação, vai dar certo, fomenta essa venda, faz um patrocínio, faz uma participação em evento, gera relacionamento, soma essas duas coisas vão te gerar muito resultado, beleza? E aí, vamos fazer assim, um estudo aqui, né? Vamos imaginar que você foi lá, fez o que eu tô falando, fez exatamente como a Zinha está fazendo e começou a fechar as primeiras parcerias, tá? Você precisa agora começar a ganhar tração nesse mercado. E aí, como você gera confiança, consistência no que você está fazendo? Além de o teu produto estar funcionando, que é óbvio, né? Eu acho que isso aqui não precisaria nem estar falando. Aqui você precisa entender que a franqueadora tem uma dúvida sobre você. Então ela não sabe se o que você tem de produto realmente é relevante, a não ser que tua marca já seja gigante. E mesmo assim, marcas grandes no mercado de franquias ainda têm suas dúvidas. Então quando ela vai contratar um produto novo e ela vai indicar para seu franqueado, inevitavelmente ela tem suas dúvidas. Então ela quer saber como é que funciona. Então aqui vai um ponto, tá? Todas as franqueadoras vão querer fazer um teste, uma POC, um piloto. E você tem que entender que isso faz parte do business, isso faz parte do jogo. Então você fazer piloto, inclusive, mostra que você está disposto a ganhar esse jogo junto, a fazer um ganha-ganha. Qual que é o meu conselho para você, tá? Se o seu produto, assim como a Zinha, depende de uma venda individual de cada franqueado e não um top-down, onde a franqueadora simplesmente vai obrigar todo mundo a utilizar do nada, qual que é a minha sugestão? Nunca pegue apenas um franqueado, tá? As franqueadoras podem brigar aqui comigo, mas é verdade. Digamos que você tem uma taxa de conversão de 20%, ou seja, a cada 10 oportunidades que vierem, 2 vão fechar, né? Então, dividindo por 2, então você tem a cada 5 oportunidades, você vai fechar uma. Então, se você trouxer, se a franqueada trouxer apenas uma indicação, pode ser que você não feche, até por conta da taxa de conversão, que é natural. E isso até gera uma certa repulsa da franqueadora e fala, putz, não fechou, aí putz, não quero ficar gastando muita energia com você. E eu entendo ela. Então, qual que é a provocação? Fale, seja sincero. Ó, franqueadora X, eu ter uma taxa de conversão assim como você também tem para seus novos franqueados. Eu precisaria que você me passasse pelo menos 5 indicações, porque isso já me dá uma quase garantia que eu vou fechar uma e vocês vão poder testar. E seja transparente, fala, cara, eu sei que vai ser um piloto e e vocês podem comentar e eu também, eu vou ser sincero, eu vou falar para o franqueado. Seguinte, franqueado, eu estou iniciando uma relação agora com a sua marca, você não tem obrigatoriedade de contratar, mas eu estou muito disposto a seguir esse fechamento com você, até porque eu já tenho outras marcas, talvez toda marca tenha um marco zero e tal. Então sempre utilize essa transparência, porque no fim do dia vão ter franqueados que vão querer testar o seu produto sim. Nem todo mundo é early adopter, mas sempre tem. Então utilize o piloto a seu favor e use a chancela da franqueadora. Use a chancela. Quando a Zinha ela trabalhava no mercado de B2C, a gente tinha uma taxa de conversão média de 6%. Então, putz, era
estressante pra caramba fechar. E aí, quando a gente teve a ideia de ir pra franquia, porque putz, teve toda essa análise que a gente fez, e além disso, essa análise, a gente entendeu que, cara, eu preciso de alguém que chancele o meu fechamento, porque toda vez que você vai comprar, existem estudos disso, você sempre tende a conversar com alguém para ver se essa pessoa já comprou por essa empresa. Isso é claro, quando você vai no Mercado Livre ou na Amazon, a primeira coisa que a gente faz para comprar alguma coisa são os comentários, as avaliações. Quando a gente pensou na franqueadora, eu preciso de um chancelador. E quando a gente foi para a franquia, a nossa taxa de conversão aumentou para 25% a 30%. Então eu aumentei, assim, eu mais que quadrupliquei a minha taxa de conversão por conta de um chancelador. Então, assim, use isso a seu favor, tá? Por fim, então, dicas práticas finais aqui que eu quero trazer. Evento de franquias como a BF, a própria convenção de franqueados, isso eu acho que é um step a mais, porque a franqueadora tem que confiar tanto em você que ela quer que você participe dos eventos dela, que são eventos internos. Isso era uma coisa que nossos investidores queriam muito e que realmente para nós foi um marco gigantesco. Parcerias estratégicas, tá? Para nós, nem toda marca ela faz sentido para as ZINs. Então, não necessariamente marcas como Boticário, um exemplo, né? Marcas como Boticário ou Subway, por exemplo, vão fazer total sentido para a gente, porque no mercado das ZINs, no nicho das ZINs, me importa muito mais marcas que estão em expansão. Porque se uma marca é grande, mas não está expandindo, concorda comigo que não tem novas lojas para abrir. Mas veja que muitas vezes, para você adentrar em determinado nicho, às vezes é importante você ter uma parceria estratégica. Então, se para você, e aí pegando a analogia das ZINs, se para mim, às vezes, fechar uma parceria com uma Boticário, por exemplo, ela talvez não me traga tanto retorno, mas estar com ela me traz credibilidade. Então, isso leva, inclusive, para você. As nossas primeiras marcas, a gente estava quase no 0 a 0 do faturamento versus o custo, porque era muito mais importante para mim ter elas comigo do que o resultado que ela vai me trazer no final da linha. Então, pense dessa maneira, cara, às vezes você quer entrar no mercado, então abra um pouquinho as pernas, deixa eles entrarem com todo respeito e isso vai te gerar novos resultados, tá? Não faz isso para todo mundo, mas inevitavelmente você vai ter que fazer, tá? Então, construa, assim, esse mercado é uma construção de reputação, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala. Eu já tomei um erro gigantesco de ter feito uma newsletter com conteúdo que eu não devia ter postado, e me arrependo por ter feito isso, pedi desculpas formalmente, mas isso prova de que esse mercado tem um potencial gigantesco, porque 200 mil operações do tamanho do Brasil não é nada, então ela tem um potencial de crescimento gigantesco. Se você entrar agora, provavelmente você vai pegar esse hype. Ela é um mercado que provavelmente não, ela cresceu mesmo durante a pandemia, cresceu pouco, mas cresceu. Foi um dos poucos nichos que teve essa possibilidade, esse crescimento. E é um mercado que sim, eu acredito fielmente que há um potencial muito grande para várias empresas. Então, quero reforçar aqui a oportunidade que tem de crescer e, enfim, comenta aqui se você gostou desse vídeo e se você já está tentando entrar no mercado de franquias ou se você tem alguma dúvida de que eu poderia tirar e fazer isso de algum vídeo novo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.